e um excelente profissional, um médico psiquiatra, que também faz psicoterapia. Ele tem vários métodos de atuação que são bem bacanas. A gente troca muita ideia a respeito de tratamento e do corpo humano e do conhecimento da saúde mental e a relação que ela tem, na verdade, com o nosso corpo, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando as nossas lives de história, filosofia e saúde, para vocês entenderem um pouquinho mais que a saúde física, ela não é só tratada por remédios ou por fisioterapia. Ela é tratada também por psicanálise. Já nos últimos momentos, nós estamos tendo diversas pesquisas na área do movimento a respeito da fáscia, que a fáscia é um tecido que recobre o nosso corpo todinho, mas todas as estruturas mesmo, assim, ela vai da parte mais superficial, embaixo da pele, até o nosso DNA. A fáscia, ela é um tecido conjuntivo, mas ela tem a sua versão mais líquida e ela tem a sua versão mais sólida. E é nela que muitas vezes fica a consistência, né, o acúmulo de alguns neurotransmissores que, quando juntos, eles ficam densificados lá no meio da fáscia. E, na verdade, esses neurotransmissores, esses neuropeptídeos, eles são a sua memória. Então, muito já está sendo estudado que a sua memória não está no seu cérebro somente. Aliás, existem artigos que falam que a sua memória, na verdade, nem está no cérebro. Ela está, na verdade, no seu corpo. E por isso, as técnicas de fisioterapia e de psicoterapia, elas se unem em uma unidade para que a gente faça um tratamento de uma forma global. Existem linhas da bioenergética que estudam exatamente isso, né? Reich, quando começou a estudar a bioenergética, né, que partiu desse conhecimento, ele tratava os pacientes não só com psicoterapias, mas também com tratamentos corporais, né, através do toque. Tanto que a bioenergética, ela tem uma área dela só com tratamentos corporais. Então, foi por isso que, através desses conhecimentos, do entrelace entre a psicologia, a psiquiatria e a fisioterapia, que a gente vem estreitando laços com os profissionais dessa área, né, mental, que trata do mental, para que a gente consiga ter, de verdade, alguns resultados bem eficientes, bem eficazes. Porque muitas pessoas não entendem que depois de um certo tempo, as dores crônicas, na verdade, elas só estão aqui. Elas não estão mais no corpo. Elas só estão na nossa mente. E por isso a gente precisa muito também do acompanhamento de pessoas que trabalham nessa área. Então vamos ver se o Aldenis deve estar entrando. Ele ainda não entrou. Só entrou a Márcia. Tudo bem, Márcia? Tô te vendo aqui. Selma, boa noite. Tati, boa noite. Eu espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. Ela vai ser uma aula bem interessante. Adri, boa noite, tudo bem? Uma ovelha negra entrando na minha live. A gente tá fazendo um curso juntas. Boa noite, Tati. Vai ser bem legal. Quem já quiser compartilhar essa live, pessoal, aqui nesse aviãozinho de papel, que fica aqui no canto do lado direito de vocês, lado esquerdo, né, no caso, de quem tá vendo, já pode compartilhar. Alguém que vocês queiram que entenda um pouco mais sobre a psique e os transtornos de dor, os transtornos de movimento do corpo. Isso tudo vai fazer as pessoas entenderem um pouco melhor. Ah, a Márcia tá viajando. Entendi, Má. Tudo bem, não tem problema não. Você pode ver de longe. Oi, Marcos, tudo bem? Marcos é mais um dos integrantes da nossa clínica. O Marcos, ele é bucomaxilo-ortopedista. E muitas vezes é ele que salva os nossos pacientes, né, Má? Pra quem não sabe,
muitas das nossas cadeias musculares, elas acabam nessa região do masseter, aqui, ó, que é essa região que fica aqui no nosso crânio. E só com as placas de posicionamento o Marcos consegue, às vezes, acabar com a dor das pessoas. Mas tudo depende de uma avaliação bem criteriosa lá na fisioterapia. E o Marcos é que ajuda a gente nesses momentos de desespero, né, Má? Porque nessas horas só vocês podem nos ajudar. Doutor Denis já está na nossa. Espero que vocês aproveitem a live de hoje. Boa noite! Boa noite! Certo! Olá, Roberta, tudo bem? Tudo bem? Obrigada Prazer estar aqui com você. Obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme tê-lo aqui. E eu queria que você se apresentasse primeiro para todo mundo que já está na live, pode ser? Claro. Bom, eu sou Aldenis Leite, eu sou psiquiatra e trabalho, além da psiquiatria, com 2 modelos de psicoterapia. A logoterapia e análise existencial, que é um modelo centrado no sentido de viver, e a terapia cognitivo-comportamental, essa é mais conhecida, é mais divulgada no cotidiano, que trabalha com pensamentos, sentimentos e comportamentos. Nós aprendemos a desafiar o modo como pensamos, consequentemente, melhoramos o nosso estado de humor e os nossos comportamentos no cotidiano. Viu como ele explica? Claro, gente, é tão mais fácil aprender com ele. Ó, ele tem um canal no YouTube e ele tem também um programa que ele faz. É de quinta-feira, Denise, que você faz o programa? Nós fazemos um programa na Rádio Boa Nova, que chama Rede Boa Nova de Rádio, dá para assistir pelo Facebook. E o nome é Jesus e o Logos. Uma vez que eu trabalho com pesquisa na área de psicologia e espiritualidade, nós fazemos uma ponte entre a logoterapia de Viktor Frankl, que é o fundador desse modelo, um psiquiatra de Viena, e o Evangelho de Jesus. Fazemos uma ponte, uma conexão, reflexionando a respeito tanto do Evangelho quanto desse modelo de terapia centrado no sentido de viver, que tem tudo a ver com a proposta de Jesus há 21 séculos atrás. Nossa, isso é maravilhoso. Quanto falta hoje em dia da espiritualidade para as pessoas, né, Denise? Eu acho que isso faz parte, né? Quando a gente trabalha muito lá na clínica com o ciclo da vida, né? Que é a roda da vida, ele é dividido em várias partes e cada parte corresponde à educação, à profissão, à espiritualidade. Isso faz com que a sua vida seja completa. Claro que às vezes ela tá desalinhada, né? A gente tem momentos, a vida é cíclica, né? Mas ela não pode, aquela determinada área não pode ficar sempre abaixo, né? Exato. Então, isso que você faz é maravilhoso demais. Ele é um profissional muito completo, gente. Eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Desde que eu o conheci por intermédio da nossa paciente, da minha paciente, que é a esposa dele, eu comecei a seguir ele nas redes e eu me identifiquei demais com a conduta com que ele... Primeiro, como ele fala, porque primeiro que ele é um lorde falando, né? Essa voz dele de locutor é encantadora, né? E aí você fica assim, olhando, você não quer mais parar de escutar. Segundo, que é brilhante a lógica com que ele explica as coisas. E você fica encantado e não quer parar. Eu fiz uma maratona no seu canal outro dia, que eu fiquei passando de um programa para outro. Mas hoje a gente está aqui para conversar sobre um tema que está bem agravado por essa situação do corona, né? Que é esse pensamento que as pessoas estão tendo de ansiedade, que elas tá assim, sufocante, Denise. Os pacientes que a gente tem pego, muitos em crise mesmo, de ansiedade, com dor. E às vezes eu falando no telefone com o paciente, ela fala assim, mas Rô, eu não tô ansiosa. Toma Rivotril para dormir, toma chá, relaxante muscular de montão para ver se a dor passa, mas eu não tô ansiosa, olha, eu me acho tão calma. Ó, Denise,
Por favor, salva a gente. Olha só, ansiedade é uma experiência completamente normal. Uma das coisas que a gente percebe nas pessoas é que normalmente não aceitam a ansiedade como um evento natural. A ansiedade, de uma forma geral, ela veio nos beneficiar, porque ela nos preserva do perigo, ela nos faz ter um alerta em relação a tudo aquilo que representa para nós uma ameaça, um perigo. Então, nós precisamos entender que não dá, logo de imediato, vou dizer que não dá para nós eliminarmos a ansiedade da nossa vida. O que nós precisamos fazer é lidar com ela de uma forma saudável, utilizando-a a nosso favor. Normalmente, nós nos tornamos escravos dela, quando, em verdade, deveríamos empregá-la de uma maneira saudável para nos precavermos de riscos, para termos prudência, para termos maior equilíbrio no comportamento, mas não. Logo, nós nos desavoramos a sintomas ansiosos muito intensos e entendemos as experiências como catastróficas, como desastrosas. Então, na ansiedade patológica, aquela ansiedade negativa, existem dois pontos que nós precisamos entender que acontecem e é onde justamente trabalhamos em vários modelos de psicoterapia. Um, nós superestimamos o perigo das situações. Esse é o primeiro item importante. Superestimamos o perigo das situações. Não que não haja necessidade de alguma preocupação, de alguma proteção, sim. Para fazer um plano B, né? Exatamente. Mas superestimamos, exageramos, catastrofizamos as situações de uma maneira geral. E o outro ponto, que está na outra polaridade, é nós subestimamos a nossa capacidade de solucionar os problemas que advêm no cotidiano das nossas experiências. Nós achamos que não somos capazes, que não conseguimos, que é demais para nós, que estamos impotentes. Esses dois polos conosco no meio, eles nos sufocam. De um lado, acreditamos que a situação é terrível e catastrófica. De outro lado, dizemos, eu não sei como lidar com ela. Diante desses dois fenômenos, é claro que o chão é tirado dos nossos pés e nós perdemos o controle. Esse é o componente da ansiedade patológica. Então, é preciso trabalhar esses dois pontos fundamentais. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Denise. O fato da gente se achar incompetente para resolver determinado assunto, que é uma das pontas, pode ter a ver com outras situações que a gente passou no passado e elas não foram, de repente, bem-sucedidas? Ou por experiências que, de repente, nossos pais passaram e a gente vivenciou junto em um determinado momento e por isso ficou marcado como uma inexperiência? Sim, você está correta, pode sim. Existem dois pontos importantes como causa dessa manifestação ansiosa mais exuberante. Eu costumo dizer ansiedade patológica, porque a ansiedade, de uma forma geral, como eu disse, ela é saudável, ela é benigna. Mas, quando ela se torna patológica, então é que provoca desconforto. A ansiedade patológica vem de duas heranças, vamos dizer assim. Uma de nós mesmos, que a psiquiatria chama de temperamento. O que é o temperamento? É a personalidade oriunda de um traço que trazemos desde o nascimento. Ninguém chega no mundo como uma página em branco. Nós trazemos, desde tenra idade, um temperamento, uma forma de ver o mundo, de ver a nós mesmos, de enxergar o futuro, as pessoas.
Tanto basta a gente perceber, as crianças, quando estão se desenvolvendo, mesmo bebês, uns choram muito mais, outros menos. Uns são mais dóceis, outros mais arredios. As crianças, quando vão crescendo, mesmo que sejam gêmeas, é comum os pais dizerem: ah, aquele tem um temperamento mais difícil, esse não, esse vem logo e abraça. Ninguém chega aqui como uma página em branco em que o ambiente transforma. Não. Nós temos um temperamento pessoal. Esse é um aspecto. E existem temperamentos que são mais tímidos, temperamentos que são mais inseguros, temperamentos que são mais raivosos, enfim, temperamentos peculiares. De outro modo, vem o ambiente. E o ambiente representa o contato com as primeiras figuras que nos cuidam de nós. Pai, mãe, normalmente. E também outros em adicional. Os irmãos, tios, avós. Mais adiante, professores, colegas, escola, a via pública, os desconhecidos, aqueles com quem temos contato momentâneo. Todos eles, de uma forma geral, deixam em nós uma certa impressão. E essa impressão é processada conforme o nosso temperamento. Então, temperamento e ambiente determinam o nosso proceder, a nossa forma de ver as coisas. Por exemplo, na prática, algumas pessoas dizem assim: esse mundo é tão injusto, as pessoas são criaturas tão difíceis de confiar. Eu não confio muito nas pessoas. É um temperamento. Porque existem muitas pessoas boas no mundo, pessoas que merecem confiança, pessoas que ajudam, que cooperam, como tem também pessoas que caluniam, que mentem, que realmente exageram no seu proceder em relação aos outros. Mas não é uma forma geral. Mas aquela pessoa, em particular, acaba fazendo isso, criando para si uma determinada postura. Até que me provem o contrário, eu não confio em ninguém. Ou seja, ela generaliza, ela transforma as pessoas numa massa que ela não confia. Esse é um traço, enquanto outras dizem: não, eu geralmente tenho o peito aberto, eu geralmente confio, só se realmente fizer alguma coisa muito séria, às vezes eu me magoo, mas não é comum, eu geralmente acolho normalmente as pessoas. Cada um tem uma característica de processar o que acontece consigo. É assim que muitas pessoas se tornam mais ansiosas, por exemplo, transtorno de pânico, preocupação em demasia, preocupação com doença, preocupação com o futuro, preocupação com dinheiro, não viaja, tem medo de tudo. São pessoas que processam a si e o mundo de uma maneira muito peculiar, muito complexa. Agora, não sei se você vai poder me esclarecer, mas eu vou te fazer a pergunta. Existe, então, um temperamento bom e um temperamento ruim? Eu penso que existem... Entendi. Eu entendi o que você quis perguntar. Eu vou colocar de uma forma geral. De uma maneira geral, o ser humano ele é um aprendiz. E, como eu sou praticante da logoterapia, e a logoterapia diz que o ser humano é alguém que a todo momento decide aquilo que ele será no próximo segundo. Isto é, por mais que eu tenha envolvimento com certas influências da cultura, influências da aprendizagem, isso não quer dizer que eu deva me comportar como tal se isso aviltar quem eu sou. Então, eu posso tomar uma decisão livre e consciente de ser aquilo que eu desejar, conforme minha própria avaliação. Então, eu não acredito que exista alguém mau e alguém bom. Acredito que existam seres humanos
que tomam decisões a todo momento, cujas consequências nem sempre são boas. Outras vezes são bastante positivas. Uma vez que nós não temos resposta para tudo, não sabemos tudo, é claro que nós vamos tomar decisões equivocadas, é óbvio. Porém, essas decisões trazem lições. E aí amadurecemos e vamos melhorando o nosso comportamento decisório. É dessa forma que eu acredito que a criatura humana vai evoluindo. Perfeito. Por isso que tem Jesus, utilizando aqui a questão da espiritualidade, ele disse certa vez, Deus não quer a morte do pecador, ele quer a morte do pecado. Trazendo isso para a psicologia, dizemos assim, nós não devemos nos colocar rótulos. Eu não presto, eu não sirvo, eu não dou conta, eu não tenho jeito. Não. Eu devo eliminar o comportamento. Eu agi de um modo que não foi bom. Isso me trouxe sofrimento. O que eu devo fazer? Mudar o comportamento e não me castigar. Basta mudar o comportamento. Olha, o doutor Marcos, ele também já trabalhou bastante com o lado espiritual. O doutor Marcos, que é dentista, que entrou aqui na nossa live, ele trabalha com a gente. E ele fez uma pontuação aqui. Do ponto de vista que o indivíduo é uma unidade biopsicossocial e espiritual, o doutor acredita que nosso temperamento seja transformado por esses meios? Acredito, sem dúvida. Claro, uma pessoa que tem um temperamento hostil, uma pessoa que tem um temperamento brutal, por natureza, ele vem se desenvolvendo com um instinto mais agressivo. Isso acontece. É claro que, sendo ele uma criatura que tem um corpo, uma mente e um espírito, isto é, uma área em si, onde os recursos de sabedoria, de luminosidade, de abrangência de percepção estão totalmente planificados, porém ele não percebe. Se percebesse, não seria brutal. É que ele não percebe essa natureza íntima, saudável que ele tem, que eu chamo de núcleo sadio na logoterapia. Já que ele tem isso, mas não percebe, o ambiente pode auxiliá-lo, por uma série de experiências, a recuperar esse núcleo que é sadio e que ele não se deu conta. E ele passa gradativamente a sair da brutalidade para o bem, a fraternidade, a cooperação. Não há a menor dúvida de que nós nos modificamos dia a dia, minuto a minuto, através do confronto do que somos com as experiências que o mundo nos dá para viver. Então, é claro que nós melhoramos. Nossa, isso eu tenho certeza. A Denise, tá entrando muita gente aqui, eu estou bem feliz com o pessoal que está entrando. Bem bacana. Eu acho que essa nossa conversa tá muito indo para um lado muito bom, que realmente que as pessoas estão precisando escutar. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Levando agora para o outro lado, né? Você acha que as pessoas têm... O Marcos agradeceu a resposta. Você acha que a gente tem alguma ferramenta ou algum sinal de que nós estamos no meio ambiente errado, que o ambiente que nós estamos está fazendo mal para a nossa formação, ou para o nosso intelecto, ou para a nossa psique? Existe algum detalhe que a gente deve prestar atenção, falando assim, cara, isso aqui não tá bacana. Eu vou ter que sair desse ciclo vicioso aqui, porque isso aqui não tá retroalimentando uma coisa muito ruim em mim, né? Você tem alguma percepção para passar para gente que de repente isso fique mais claro? O filósofo estoico é um filósofo grego, do estoicismo grego, lá para o século I, chamado Epíteto, tem uma frase que inaugurou, através dessa frase,
houve uma inauguração do modelo cognitivo-comportamental na década de 60 por um psiquiatra da Pensilvânia chamado Aaron Beck. Ele fundou esse modelo cognitivo-comportamental. E estudando o estoicismo da época grega, ele identificou uma frase desse filósofo que é fantástica, que diz assim: não são as situações que nos afetam. O que nos afeta é o modo como percebemos as situações. Isso revolucionou a psicologia a partir da década de 60, porque nos trouxe o seguinte parâmetro: se nós quisermos mudar alguma coisa, é preciso mudar o ambiente interior, o modo como nós percebemos as coisas. Então, como é que nós percebemos a necessidade de fazer uma mudança? Em 2 pontos. Percebendo o modo como pensamos. Segundo, percebendo o modo como estamos nos sentindo. Pensamento e sentimento fazem uma estrutura que modifica o comportamento final. Eu não posso agir diferente do que eu penso. Por exemplo, se eu penso que o mundo é um lugar perigoso para se viver, usando o exemplo que você deu, olha, aqui parece que está uma coisa estranha, será que esse mundo está estranho? Eu me sinto deslocado. Será que é realmente assim? É algo para perceber. Porque nós somos, no mundo, agentes. Nós não somos criaturas passivas. O nosso papel é de atuação e não de repouso, aguardando que as coisas mudem. Isso mostra que a nossa visão de mundo, pensando dessa forma, o mundo é hostil. Tem algo errado conosco e não com o mundo. Porque eu não tenho como sair dele, a não ser por uma via capital. Por exemplo, pela prática do suicídio. Mas é um outro aspecto. A rigor, não temos como sair dele. Nós estamos inseridos no mundo. Então, é necessário que mudemos a nossa forma de ver. De que maneira isso? Considerando o mundo um lugar. Simplesmente um lugar. O ambiente, se está hostil, se está difícil, o problema não é do mundo, o problema é do comportamento das criaturas, das quais eu participo. Então, por que eu não tomo uma providência para fazer uma mudança? Vou dar um exemplo disso. Certa vez eu estava pegando uma carona, estava com um colega dirigindo, voltava de um plantão pegando uma carona. E o trânsito na Radial Leste parou por completo. E o colega olhou para mim e disse assim, nós já parados aqui há 5, 10 minutos. Ele disse, não tem jeito. Que trânsito infernal. Tudo está cada vez mais caótico no trânsito de São Paulo. Eu olhei para ele e, em tom de brincadeira, refletindo, disse, você esquece que nós estamos compondo a massa do trânsito. Boa. Algumas pessoas estão reclamando porque nós estamos aqui. Nós estamos reclamando. Então, nós fazemos parte. É importante que a gente compreenda que nós somos agentes no mundo e não criaturas cômodas aguardando modificação. Então, vamos olhar o mundo apenas como um lugar, nada mais. Nós, aqueles que depositam o conteúdo final nesse lugar. Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, disse uma vez assim numa palestra, a vida em si, ela não é nada. Ela só se torna algo quando é uma ocasião para nós depositarmos o nosso conteúdo de valor. Se não fizermos nada, a vida não aparece. Então, a vida nada mais é do que uma ocasião
para depositarmos nosso conteúdo de valores. A mesma coisa ao mundo. O mundo é um lugar. Ele não será nada se nós não fizermos nada. Se fizermos alguma coisa, ele aparecerá. Animal. É isso. Você sabe que uma vez, Aldenise, eu sempre tive o meu consultório, e ele foi crescendo, e teve uma época que eu senti uma necessidade de fazer um curso de administração, né? E eu tratava uma paciente que ela é evangélica, e ela falou assim para mim: ah, Roberta, eu e meu marido, nós damos um curso de administração. Eu falei: que demais, eu quero, aonde é? Como faz? Ela falou assim: olha, só tem um porém, é um curso de administração à luz da Bíblia. Aí eu: hã? Me explica melhor aí, que eu não entendi. Como assim? Ela falou assim: olha, nos Estados Unidos, grande parte da população é protestante, e essa linha vem de lá, chama Universidade da Família, e eles desenvolveram um produto, né, um conhecimento que fala sobre dinheiro para casais, para negócios, para indivíduo e para teenagers e para criança. E eles esse grupo descobriu mais de 2.310 versículos na Bíblia que tratam de dinheiro, né? Eu falei: nossa, mas que demais isso, né? Bom, eu, como uma boa curiosa, topei e fui fazer. E uma das coisas que eu aprendi que não sai mais da minha cabeça é que nós somos meros administradores de Deus. O corpo que nós temos hoje não é nosso, é de Deus. Ele emprestou. Ele falou assim: vamos ver como é que você administra isso aqui, ó. E assim é com cada coisa que nós temos, com cada coisa que nós conquistamos, e conforme nós vamos administrando de uma forma adequada, conveniente, com as leis, né, leis de Deus, inclusive, a gente vai podendo administrar outras coisas, né? Ele vai nos possibilitando administrar outras coisas, mas sem sempre não esquecer do que ele já te deu e sem deixar de administrar essas outras coisas. Então, eu acho que tá muito linkado com isso que você falou, né? A gente está num lugar e nós precisamos fazer desse lugar algo, né? Nossa, isso é muito tocante. Isso ficou em mim, ficou impregnado na minha cabeça, sabe? Como a gente tem que respeitar tudo que é nos dado. Não importa se eu estou trabalhando no meu lugar, um lugar que é meu, que eu sou dona, ou no lugar de alguém, né? Eu sempre trato aquele lugar que eu estou da melhor forma possível. Eu sempre vou limpar o lugar, eu sempre vou respeitar o lugar, eu sempre vou deixar ele seguro como eu gostaria que fosse seguro o lugar onde eu vivo, onde eu estou, né? Ou que Deus gostasse que fosse assim. Então, é tão mais fácil a gente cuidar das coisas pensando que nós não somos os donos, que nós só estamos administrando e que tem realmente alguém ali olhando, né? É igual quando tem uma câmera em algum lugar. Você não fica mais receoso de fazer, mais contido de fazer alguma coisa julgada errado, né? Porque tem uma câmera olhando. É verdade. É mais ou menos esse o sentido da coisa. Sim. Né? E uma coisa importante, puxando um pouco essa linha que você está comentando, a respeito de lugar, vale a pena nós frisarmos também que existe um lugar que nós acessamos pouco, muito pouco, que é o ambiente interior. A gente acessa muito pouco. Nós temos uma vida hoje extremamente mecânica. E isso concorreu bastante para o aumento da ansiedade, que hoje é bastante alarmante. A ansiedade hoje é muito alarmante. Se nós formos computar os transtornos de ansiedade hoje existentes, ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, pânico, fobias e outros transtornos, se nós formos levar em conta isso, aproximadamente, vamos colocar, é da ordem de 35% a 40% da população mundial afetada pelos transtornos de ansiedade, o que é uma taxa muito significativa. A depressão hoje vem atingindo uma média
de 17 a 18% da população mundial. Em 2030, provavelmente, ela será a primeira causa de incapacitação para o trabalho. Já está sendo levantada essa possibilidade bem próxima. Então, nós perguntamos por que isso acontece? Se a internet nos aproximou uns dos outros, olha nós aqui. A internet nos aproximou uns dos outros. Nós diminuímos, encurtamos as distâncias de uma maneira geral em relação a viagens, a proximidade uns dos outros. A longevidade é uma evidência. Hoje não existe mais terceira idade, é a melhor idade. É verdade. As pessoas estão com todo um plano voltado para elas nessa idade, atividade física, viagens, universidades, etc. Ou seja, tudo vem prosperando. Porque a ansiedade também aumentou. Não deveria diminuir? Deveria. A cultura, o conhecimento se ampliou, nós temos acesso maior à internet, temos maior tempo livre, nós temos mais tempo de vida, nós estamos nos encontrando, conversando mais, enfim. Tudo parece ter melhorado muito. Por que a ansiedade aumentou, na verdade? É uma pergunta que vale a pena ser feita. E aumentou justamente por todos esses aspectos que eu citei. Porque o tempo livre aumentou e nós não sabemos o que fazer com ele. A longevidade aumentou, nós estamos vivendo mais e não estamos sabendo como lidar com esse tempo adicional que recebemos. Nós encurtamos as distâncias e não estamos sabendo dispor das possibilidades de afeto por esse encurtamento de distância. Ou seja, nós não olhamos para dentro de nós e para os potenciais que temos de executar uma tarefa significativa no mundo, porque nós aprendemos a ter uma vida mecânica. Acordamos, tomamos café, vamos para o trabalho, almoçamos, voltamos para o trabalho, tomamos a condução, chegamos em casa, tomamos banho, vemos novela e vamos dormir. A nossa vida ela é mecânica. Pagamos contas, checamos a conta bancária, não olhamos para nós, fazemos tudo para olhar fora sem olhar para nós. E aí a pergunta é: como estão os nossos sentimentos? Como estão os nossos pensamentos? Quais são nossas necessidades reais? Nós estamos realmente cumprindo o sentido da nossa existência? Estamos vivendo com base nos nossos valores ou simplesmente naquilo que representa carência, fome, sede, necessidades, vestuário, pagar contas, conta bancária, enfim. Como é que nós estamos vivendo? Isso que você está falando me fez aqui fazer um link com a pergunta do Márcio, que ele fez uma pergunta ali atrás, que hoje a gente começa a ver muito mais o lado negativo das coisas do que o positivo, né? Então, quando a gente começa a viver uma vida mecânica, é natural a gente ver mais os negativos do que os positivos, Exatamente. né? Porque a gente foca para aquilo que a gente está mecanizado a ver, né? Sendo que quando a gente está alinhado com os sentimentos, a gente percorre aquilo, a gente não olha muito para os percalços, né, Aldenise? Estou errada nesse... Não, tá certo. É exatamente isso. Quando a gente leva uma vida mecânica, e quando eu digo uma vida mecânica, não é propriamente robotizada, não. As pessoas vivem, as pessoas atuam normalmente. Elas têm relações, elas viajam, etc. Mas elas lidam demais com o mundo lá fora sem produzir valor. O que é produzir valor? Isso é importante que a gente entenda. Na logoterapia, nós abordamos da seguinte forma: a finalidade da criatura humana é realizar o seu sentido específico de vida.
Se ela não faz isso, se ela se desconecta dos seus objetivos existenciais, ela adoece psiquicamente. Ok? Se ela não está conectada com o objetivo no mundo, aí é que ela entra no processo neurótico. Porque o que é a neurose? A neurose é a fiscalização demasiada de si mesmo, porém sem autoconhecimento. É essa a diferença. A pessoa olha para si, mas não tem autoconhecimento. Ela tem apenas pavor e autodefesa em relação ao mundo, em relação aos outros ou em relação a seus próprios pensamentos e emoções. Ela neutraliza tudo e se defende. Então, ela não se conhece, embora ela se fiscalize. É esse o paradoxo da neurose. Ela se fiscaliza, mas não se conhece. Então, as pessoas vivem uma vida mecânica, mesmo tendo relações. Mesmo tendo, eu vou viajar, eu vou para a Europa, etc. E quando volta, volta igual. Cheia de compras e por dentro vazia. Ok? Esse é não deixa de ser comum, isso que você falou não deixa de ser comum, as pessoas quando elas estão viajando, ela é cheia de dor aqui, né? Cheia de dor, tem dor para tudo quanto é lado, faz de tudo, na dor não passa. Aí ela resolve viajar. Aí ela chega para cá, na fisioterapia, e fala assim, ó, nossa, você não sabe, não senti nada na viagem. Nada. Nada, não senti nada. Eu acho que era água, eu acho que era o sol, eu acho que era tudo. Verdade. Aí chega aqui, tudo volta, Denise, tudo volta. Exatamente isso. Porque ali existe uma distração onde o mecanicismo da vida, que não tem nada a ver com robotização, a pessoa vive, janta, vai a restaurantes, passeia, ela vive aparentemente como se estivesse tudo bem. Só que, na verdade, não está, porque dentro há um caos que ela procura se distanciar. Por que meio? Por vezes, por exemplo, comprar excessivamente. É claro que quando a gente viaja, eu também que viajo, compro algumas coisas que gosto, não tem nenhum problema quanto a isso. Nós estamos nos referindo aqui a uma questão psicológica de escape do autoconhecimento. E aí nós exageramos, compramos em demasia, ou então bebemos em demasia, comemos demais, exato. São escapes para fugir ao autoconhecimento. Essa vida mecânica, é claro que ela não pode produzir paz nem felicidade. Porque quando nós começamos, através, por exemplo, de um processo psicoterápico, para olhar para dentro de nós, inicialmente vem o caos. É perfeitamente normal. Porque se eu lido com o que eu temo, eu tremo. Aquilo que eu temo, maravilhoso. eu tremo. Né? Então, maravilhoso. Por enquanto a gente treme. Depois, quando tudo vai se organizando, vamos adotando novos comportamentos, elegendo novos valores, mas até então causa desconforto, é lógico. Como qualquer outra coisa que a gente tem que aprender. O que a gente prefere? Não ver. Então, mas por que a gente faz essa opção? Por que as pessoas fazem essa opção? Essa opção é feita porque em todo o processo evolutivo da esfera animal, nós aprendemos duas coisas para lidar com as situações. Na verdade, três. Uma, fugir. Hoje, na psicologia, nós chamamos de evitar. A evitação é a maior estratégia que a pessoa hoje adota para não lidar com os seus problemas. É a evitação. O pânico é típico disso, por exemplo. A pessoa que tem um ataque de pânico, ela começa a ter medo de tomar ônibus, entrar no metrô, entrar no elevador, ir a um supermercado, sair de casa. Ela evita tudo, ela fica trancada dentro de uma redoma onde ela se sente segura, para evitar o desconforto de passar mal.
Então, a evitação é a sofisticação do processo evolutivo de fuga dos animais. O outro lado é a luta. Ou eu fujo, ou eu luto. É assim que os animais agem. Hoje, o ser humano usa esse aprendizado da luta para fazer o quê? Reclamar, brigar, contestar, agredir, ofender verbalmente. Né? A pessoa fala assim, nossa, não ficou bom isso aqui. Quem é você para pensar? É a luta que ele trouxe da evolução. Em vez de ele lutar, bater, porque ele tem o freio do superego, vamos dizer assim, ele tem um controle, ele agride verbalmente. Ou então, a terceira é, nós congelamos. O congelamento é uma defesa. Por exemplo, a pessoa vai para um curso sabendo que o professor fará perguntas aleatórias, ela vai lá para o final da sala, se esconde atrás de uma pessoa mais obesa para ninguém ver e fica ali quieta, nem se move, com vergonha de ser chamada para dar uma opinião. É o congelamento, ou é muito adotado, por exemplo, pela minhoca. Você toca na minhoca, ela enrosca, ela congela. Nós aprendemos isso hoje, esquivando-nos, escondendo-nos, para a gente não ser chamado para falar em público, para dar uma opinião. Nós aprendemos essas três coisas. Nós não aprendemos a agir, a entrar de peito aberto, ousando, apresentando-nos com os nossos potenciais e limites, respeitando esses limites que todos temos. Nós não aprendemos isso. Nós aprendemos ou a fracassar ou a ser forte. O meio termo, onde ocorre toda a vida, a gente não está habituado. Tem uma pergunta. Tenho várias perguntas, Denise, mas eu vou fazer uma só, por enquanto. Eu achei que essa questão, quer dizer, a gente entende que essa questão de pôr a cara para bater e tal, muitas vezes está ligado com o próprio conhecimento de fato daquilo que se está falando, é uma das coisas, né? O outro é o poder de argumentar, que as pessoas hoje não têm mais, né? E eu achei que talvez o mais importante fosse uma questão meio comportamental, assim. Se a pessoa tem o comportamento, a gente costuma classificar a pessoa em 4 tipos de comportamento dentro da área empresarial, que é a dominante, o influente, o paciente e o analítico, né? Então, o analítico, por exemplo, e o paciente, eles não se mostram, assim, me tira daqui, sabe? Eu não sou desses que fala. Eu sou o cara que faz tudo certinho, que tá controlando, que tô vendo quem tá entrando, quem não tá, e nananã. Eu achei que isso tivesse a ver também com a parte comportamental, mas como você começou falando que o comportamento também depende do ambiente, e então tem também a ver com a parte educacional, né? É como você maestra aquele indivíduo desde pequeno a se portar com determinadas situações. Você está me dizendo que também é isso. Sim, também. O ambiente influencia. Por exemplo, quando você tem uma criança que convive, por exemplo, com pais extremamente rígidos, não quer dizer que ela será igual, porque ela também tem um certo livre-arbítrio, apesar de ser infantil, mas tem um certo livre-arbítrio e pode processar relativamente bem a experiência, ainda que ela seja um pouco nociva. Pode, claro. Mas existem crianças que não têm uma estrutura psicológica mais robusta, mais preparada, e que é uma grande soma, porque o ego não está completamente formado, não está completamente estruturado para se defender. Essa criança que tem pais, por exemplo, você não pode chegar aqui sem ser uma nota 10 da escola. Você precisa ser o melhor da classe. Se você falhar, isso é imperdoável. É claro que nós vamos encontrar
o desenvolvimento de um indivíduo com muita frequência que passa a ter crenças profundas onde falhar é algo terrível e algo que demonstra fracasso completo. O que é que ele faz quando tem essa forma forte de ver as coisas nele? Nós chamamos isso, na terapia cognitivo-comportamental, de esquema. Esquema de vida. Isto é, eu não posso falhar. Eu tenho que ser perfeito. Se eu cometer um erro, a minha vida acabou. Porque eu não vou mais me aceitar em hipótese alguma. Ele tem essa crença, esse esquema forte. O que é que ele faz? Ou não faz nada para não ter que se testar, ou ele faz tudo, abraçando o mundo para provar que ele é competente. Ou ele gera uma doença para provar que porque ele é doente, ele não consegue, né? Isso, exato, exato. Então, essa maneira pode vir da influência do ambiente. Claro que sim. Num temperamento mais frágil, o ambiente cai poderoso em cima, muitas vezes. Então, a psicoterapia tem o papel somente de modificar essa forma de ver as coisas, esses esquemas distorcidos que a pessoa desenvolve, né? Que toma forma dentro dela. Você sabe, Denise, que eu vejo isso cada dia com mais frequência. A gente voltando um pouco na questão que você falou aí, que muitas vezes a pessoa não tem o ego concreto, Bem né, estruturado. bem estruturado. Eu vou entrar aí numa situação bem importante. Há um tempo atrás, a filosofia tinha voltado a ser inserida no currículo estudantil, né? Porém, agora ela foi retirada novamente. E você acredita que essa matéria, né, a filosofia, ela tem como princípio fortalecer o id, o ego, o superego? Você não acha que essa matéria é uma das matérias mais importantes para um indivíduo? E pensando que nós, quando falamos em indivíduos do futuro, profissionais do futuro, uma das skills que é mais, uma das habilidades que é mais fomentada é a inteligência emocional? Acho sim. Acho que a filosofia é fundamental. Quando você estuda a logoterapia, é impossível estudar esse modelo de psicoterapia sem se fundamentar em vários filósofos nos quais Viktor Frankl posicionou as bases do seu modelo de terapia. Então, por exemplo, Max Scheler, Immanuel Kant, Martin Heidegger e outros filósofos muito importantes, inclusive Nietzsche também, né? Nietzsche tem uma frase maravilhosa que é fundamental na logoterapia. Ele diz: quem tem para que viver suporta normalmente qualquer modo de viver. Ou seja, quem tem um sentido de vida, quem tem algo lá fora esperando por ele... Acorda todo dia às 4 da manhã. O trajeto não tem tanta importância. Não. Né? Por isso, quando você tem alguma coisa ali adiante que você quer muito e que é muito maior do que você, pela qual você se sacrifica, esta coisa que está ali aguardando você, para que você chegue nela, o trajeto é complexo, árduo, difícil, mas deixa de ser porque aquela coisa é muito maior. Então, isso é o fenômeno curativo da ansiedade, do pânico, da fobia. Porque se ali adiante tem algo que eu quero muito conquistar, ver, tocar, abraçar, me envolver, e eu estou com medo de me deslocar, eu estou aí diante de uma encruzilhada. O que é que tem mais importância? O meu medo ou aquele valor?
Se o valor for maior que o medo, eu venço o medo e vou na direção do valor. E fico curado daquele medo. Porque por mais que eu sinta algum medo, ele não vai me paralisar. Se você tem medo de elevador, mas alguém que você ama muito está no 14º andar de um prédio esperando por você, você está diante de uma encruzilhada. Você pode subir os 14 andares naturalmente de escada, mas aqui fica uma parábola, uma metáfora para nós. Você tem um elevador e você tem uma pessoa esperando você. Você pega o elevador ou deixa a pessoa esperando e desiste dela? O que é mais importante? Então, quem tem para que viver, qualquer modo de vida transitório, até chegar nisso, não é tão doloroso quanto estar ali e alcançar o objetivo. Essa é a melhor forma realmente de viver. Para que você veja como a filosofia traz conhecimentos incomparáveis para nós lidarmos com as demandas da nossa vida. Então, eu considero algo fenomenal de se estudar, absorver e praticar, sem dúvida. Você sabe, Denise, que por conta disso, né, por ter essa mesma opinião que você explanou agora, foi que lá na fisioterapia a gente decidiu, agora, todos os sábados, nós temos uma live aqui no canal da fisioterapia, com a Gracita Garcia Bueno, que é uma mestra em filosofia, ela também dá história da arte, e a gente junta isso, muitas vezes, com a saúde, né? A gente linka a filosofia, a arte e a saúde, né? E tá sendo, assim, cada live é uma descoberta, né? Porque a gente se questiona muito, a gente parou de se questionar, né? Na vida mecânica, a gente não se questiona de absolutamente nada. Por que a gente trabalha até tarde? Por que a gente casa? Por que a gente quer estudar? Ou por que das coisas, né? A gente para de perguntar. E ela veio muito com esse pretexto de primeiro trazer essas perguntas à tona através das parábolas da filosofia, dos mitos filosóficos, e trazendo também isso em conjunção com a arte. Porque a beleza, né, a estética, ela está extremamente linkada à nossa vida. Sim. Né? Então, a gente veio trazer tudo isso de volta à tona, já que na escola a gente não tem mais, e já que é nesse aparelhinho que todo mundo tá vidrado, então a gente tem que trazer para o aparelhinho todas essas informações que vão fazer a nossa vida em volta do aparelhinho ser vida novamente, né? Sem dúvida, exatamente isso. Esse é o recurso que nós devemos explorar. As relações presenciais, elas são fundamentais. Mas nós precisamos acompanhar também a tecnologia, porque dessa forma nós espargimos muito mais aquilo que podemos oferecer e recolhemos também dos outros o que podemos aprender. Não há a menor dúvida disso. Então, é necessário usar esse recurso também. Com certeza.